A semana passada foi marcada pelo ceticismo do mercado em relação às medidas adotadas pelo governo para conter a desvalorização cambial. O descrédito atingiu o ápice na quinta-feira, quando a taxa caiu 1,8%, a pior em quase 10 meses. E para falar sobre este assunto, recebemos aqui em nosso estúdio a economista Lisiane Fonseca. Seja bem-vinda. Obrigada. Lisiane, o dólar comercial já sofreu uma queda só neste ano de 5,41% e o governo adotou estas duas medidas de políticas cambiais. Quais são essas medidas e para que elas servem? Em essência, o governo, a mais severa delas, vamos dizer assim, é o aumento do IOF sobre transações financeiras com o exterior com prazo inferior a 2 anos. Um banco brasileiro pode buscar dinheiro lá fora para financiar o nosso consumo, né, porque o juro externo é mais barato, e emprestar esse recurso para nós. O Brasil tem também uma combinação que é um juro alto, né, para as aplicações financeiras, e o mercado externo tem um juro baixo com liquidez, ou seja, existe o dólar no mercado externo. Então nós temos várias ferramentas, digamos assim, que tornam o mercado financeiro atraente. Nós temos hoje em reservas 231 bilhões de dólares. Então é uma reserva muito alta, né, que força a queda da taxa de câmbio. Então, na medida em que o governo aumenta esse IOF, o objetivo dele é que parte desse dinheiro não venha para cá. E você acredita que essas medidas vão solucionar o problema? O que a gente observa, tá? O governo já adotou essa medida anos atrás e o resultado foi mínimo, né? Até pelo seguinte, dependendo do valor que o especulador vai pagar, né, por esse IOF, o que ele vai ter em rendimento pode ser muito maior. Então, de certa forma, o Brasil é uma economia muito atraente para esse capital especulativo vir para cá, né? E a gente tem somado a isso um aumento no preço das commodities, que são mercadorias que são negociadas em nível mundial, como petróleo, soja, etc. Então, o que acontece? O soja que a gente vende está entrando mais dólares para pagá-lo, né? Então, de certa maneira, nós temos uma série de ferramentas, digamos assim, trazendo o dólar para dentro da economia brasileira. E qual é o impacto na população, né? E quais os setores que são mais afetados com essa queda? De certa forma, a gente tem que observar isso por 2 ângulos, né? O governo brasileiro hoje está muito preocupado com o aumento da inflação. E esse dólar baixo, mesmo que de uma forma meio artificial, vamos dizer assim, ele aumenta o nível de importação. Isso significa mais concorrência e, de certa forma, uma contenção de preços, né? Mas, por outro lado, a indústria brasileira perde muito em competitividade porque o nosso produto se torna mais caro lá fora. E trazendo essa realidade aqui para Novo Hamburgo, qual é o impacto na economia local aqui da nossa cidade? Na prática, eu acredito que o maior impacto seja sobre o preço do calçado, né, aqui do Vale dos Sinos, na região externa. Porque para cada dólar que tu cobra, né, desse produto, na hora de fazer a conversão em moeda, ele se torna mais caro. Então, qual é a grande chamada que a gente tem colocado para os produtores brasileiros, independente do setor? Investir em diferencial, agregar valor, né, para mostrar que aquele produto vale efetivamente o que está sendo pago por ele, e não só uma questão de câmbio, né? Tá ok, então, Lisiane, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Então, esta foi a economista Lisiane Fonseca, que também é professora aqui da Fevale, que falou sobre a queda do dólar.